Louvado seja o nosso Deus pela sua bondade para conosco. De fato, temos muitas razões para agradecer a Deus. Eu estou de volta, já faz um tempo que eu estive com os irmãos. Da última vez que eu vim aqui, acho que o meu segundo filho estava na barriga. Agora nós somos 5 lá em casa, né? A família está crescendo, louvado seja Deus por isso. E é um privilégio estar de volta aqui com os irmãos para pregar a palavra de Deus. O texto desta noite está em Gênesis 25. Nós leremos os versículos 1 a 11 de Gênesis 25. Vamos olhar para esse texto e ver nele o finalzinho da peregrinação de Abraão, o último capítulo da sua peregrinação. E vamos aprender com este texto como é que nós podemos ter uma boa peregrinação neste mundo em que o Senhor nos colocou. Assim diz a palavra de Deus: desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Sebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mamre, o campo que Abraão comparara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai-roi. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que o Senhor usou para converter o nosso coração a Ti, palavra que o Senhor usou para nos salvar e nos transformar em Teu povo. Salvos por Ti, Deus querido, estamos aqui diante do Senhor, para que o Senhor nos alimente mais uma vez com a Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito, para compreender as Escrituras. Que o Senhor nos dê poder, pelo mesmo Espírito, para que vivamos as Escrituras. E assim, Deus querido, sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Que a nossa peregrinação neste mundo seja cada vez mais produtiva para a Tua glória, e que, ao terminá-la, Senhor, olhemos para trás e vejamos como o Senhor nos conduziu por uma boa peregrinação neste mundo mau em que o Senhor nos colocou. Ajuda-nos, Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dia todos nós morreremos. Pode ser que isso não aconteça se Jesus voltar antes, né? Mas é bem provável que todos nós morramos. Um dia a nossa peregrinação neste mundo vai ser concluída. E qual vai ser o legado que nós vamos deixar atrás de nós? Qual será a nossa contribuição para a história do povo de Deus? Esta sempre foi uma preocupação do povo de Deus. A preocupação de morrer bem, de terminar essa caminhada sabendo que durante a sua vida contribuiu para o avanço do reino de Deus. Muitos irmãos na história pensaram sobre isso, escreveram sobre isso, com essa preocupação de, além de viver bem, morrer também bem. E nós vemos isso um pouquinho na história de Abraão. O Senhor nos chama para uma longa peregrinação neste mundo, na qual nós contribuímos com o avanço do reino de Deus pela graça de Deus. Pode ser que a sua contribuição não seja tão brilhante como a de Abraão. Provavelmente nenhum de nós contribuirá tanto para a história da redenção, para a história do povo de Deus, como Abraão.
E isso não é tão importante assim. Ser reconhecido, ser visto, ficar com o nosso nome registrado na história e ser lembrado por muitas e muitas gerações, isso não é tão importante. Provavelmente a maioria de nós não vivenciará isso. Talvez sejamos esquecidos na terceira, na quarta geração depois de nós. Essa não é a questão. A questão é, tendo alcance ou não tendo alcance, nós precisamos nos preocupar em concluir bem a peregrinação neste mundo. Nós precisamos nos preocupar em deixar uma marca na história do povo de Deus, ainda que a quarta, quinta, sexta geração não lembre desta marca. E é sobre isso que o texto de hoje nos fala. Enquanto nós vamos observar o final da peregrinação de Abraão, nós vamos ver este texto nos mostrando uma boa conclusão para uma longa peregrinação. Este é o nosso tema, este é o nosso assunto de hoje, uma boa conclusão para uma longa peregrinação. E como é que nós podemos ter uma boa conclusão para uma longa peregrinação? O texto nos responde, é a primeira resposta que ele nos dá, a partir do versículo 1, dê continuidade ao povo de Deus. Se nós quisermos contribuir com a história do povo de Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é dar continuidade ao povo de Deus. O capítulo 25 de Gênesis está numa sequência aí de transição. Você conhece Gênesis, você já viu isso aqui, não é? Nós temos aí desde o capítulo 23 uma conclusão da peregrinação de Abraão na terra da promessa. E agora nós chegamos ao final dessa transição, dessa conclusão da peregrinação. Aqui nós temos o registro da morte e do sepultamento de Abraão. Mas antes de falar da morte do patriarca, o narrador nos dá uma informação complicada que talvez nós não gostássemos de tê-la registrada. Seria mais fácil não tê-la registrada. Mas ele achou por bem nos mostrar, Moisés achou por bem nos dar uma informação complicada sobre Abraão. Veja o versículo 1 do nosso texto. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Quando nós lemos isso, a impressão que nós temos é que Abraão fez isso após a morte de Sara, né? Sara morreu e ele foi lá e tomou uma outra mulher. E se isso, né, procede, se de fato Abraão tomou uma mulher depois da morte de Sara, a gente deveria ficar impressionado com a quantidade de filhos que ele teve. Lembra a luta que foi ter um filho com Sara? Aí de repente a mulher morre, ele acha uma nova esposa e tem vários filhos. Mas provavelmente, meus irmãos, Abraão tomou essa esposa como concubina, não é? Enquanto Sara ainda estava viva. Provavelmente, depois ali de Agar e Ismael terem sido expulsos de casa por ordem de Sara e aceitação de Abraão e aprovação de Deus. Você lembra da história? Por que eu estou dizendo isso? Por que a gente pode inferir isso? Porque o texto de hoje nos disse que Abraão fez Isaque herdar tudo o que ele possuía. E no texto anterior, lá no capítulo 24, nós temos o servo dizendo a Rebeca, não é? E a família de Rebeca, que Abraão fez Isaque ser o herdeiro de tudo que ele possuía. Quando nós ouvimos o servo falar isso, lá no capítulo 24, já deveria acender uma luzinha. Ué, mas Isaque não é o único filho em casa? Como é que Abraão fez ele ser o herdeiro de tudo que ele possuía? E aqui no nosso texto, nós vemos que esse fazer Isaque ser o herdeiro de tudo que Abraão possuía, significava mandar os filhos irem embora, cheios de presentes, e deixar Isaque em casa. Então, esse texto não está numa sequência cronológica. O capítulo 25 não está numa sequência cronológica com o capítulo 24. Na verdade, o que acontece no capítulo 25 está narrado aqui, mas na cronologia dos fatos, já aconteceu quando o servo vai lá à Mesopotâmia buscar Rebeca. Então, isso nos mostra que Abraão tomou essa esposa, tomou essa concubina para si, enquanto Sara ainda estava viva. E por que ele não contou isso antes, né? Porque ele estava num fluxo ali da história, não é? E ele não quis atrapalhar esse fluxo contando sobre essa concubina e os demais filhos. E agora que ele vai falar sobre a morte de Abraão, ele acha por bem inserir essa informação aqui. Ok? E antes que a gente fique perguntando, né? Mas Abraão tomando outra esposa,
Abraão pecou, irmãos. Abraão pecou contra Deus ao tomar para si uma nova esposa, uma concubina. Ele já havia pecado antes, lá naquela história, quando ele atendeu à sugestão de Sara e tomou Agar como sua esposa. Aquilo foi um pecado contra Deus e trouxe consequências terríveis. E aqui ele errou de novo. Ele não deveria ter tomado Quetura como a sua esposa. Mas é verdade também que ele não está fazendo nada de extraordinário para a sua época. Na época de Abraão não era um crime um homem ter várias esposas, ou ter uma esposa e várias concubinas. Na verdade, isso era muito comum e pessoas ricas faziam isso muito comumente. Mas Abraão não era qualquer um. Abraão era alguém que estava andando com o Senhor da aliança. E para alguém que está andando com o Senhor da aliança e conhece o que Abraão conhece, esse comportamento aqui é inadmissível. Ele sabe que o Senhor criou o casamento para ser uma aliança de vida entre um único homem e uma única mulher. Ele sabe que o casamento é o ambiente criado por Deus para o desenvolvimento de filhos da aliança, que temem ao Senhor, que vivem de acordo com a lei de Deus. Mesmo assim, Abraão segue os costumes da sua época e comete adultério, tomando para si uma concubina. Mas mesmo com esse pecado, Deus faz com que essa circunstância terrível seja usada para cumprir promessas na vida de Abraão. O Senhor fez uma promessa a Abraão lá atrás, eu acho que você lembra dela. Far-te-ei extraordinariamente fecundo, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Essa promessa foi cumprida em Isaque, foi cumprida em Ismael, e foi cumprida também nos filhos que Quetura gerou. Você viu a lista de nomes que tem aí? Muitos nomes. E esses nomes deram origem a nações que depois vão voltar à cena na história da redenção. Um deles, por exemplo, é Midian. Lembra de Midian? Foi de lá que Moisés tomou uma esposa para si. Ela era midianita. Foi quando Gideão lutou para libertar o povo de Deus com 300 homens. Lembra qual foi a nação que ele enfrentou? Os midianitas. É muito interessante perceber, meus irmãos, que esses filhos gerados por Abraão, a partir das suas concubinas, tanto Quetura quanto Agar, sempre foram uma pedra de tropeço para o povo de Deus. Sempre foram. Sempre deram ocasião para problema para o povo de Deus, por causa do pecado cometido por Abraão e Sara. Mas, mesmo tendo pecado contra Deus, Deus faz com que esse pecado de Abraão contribua para a glória de Deus, porque por meio de Quetura ele faz Abraão ser pai de numerosas nações. Deus trabalha de um jeito misterioso e muitas vezes o pecado é usado por Deus para fazer alguma coisa, para resultar em alguma coisa boa. Às vezes acontece isso. Mas apesar do pecado de Abraão, meus irmãos, apesar de ter falhado nisso, ele fez o que o Senhor lhe ordenara. Ele tornou Isaque o herdeiro de tudo que ele possuía. Veja como isso é anunciado nos versículos 5 e 6. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Deus havia dito para Abraão que seria por meio de Isaque que a família da aliança seria continuada. E agora Abraão toma medidas para que isso aconteça. Ele tem muitos filhos, um deles Ismael, os outros os filhos de Quetura. Ele ama esses filhos, mas ele os manda para longe. Isso não é uma atitude cruel, odiosa da parte de Abraão. Não. Ele está agindo em prol da continuidade da família da aliança. Ele está preparando o terreno para que Isaque dê continuidade à família da aliança. Ele ama os seus filhos, mas o que está em jogo é a promessa. E por isso ele manda esses filhos irem embora, não manda de mãos vazias, ele os enche de presentes ricos e generosos, mas o único herdeiro vai ser Isaque. Ele não vai ter ali os irmãos dele brigando para saber quem que vai ser o herdeiro, quem não vai ser, quem vai receber, quem não vai receber, quem vai dar continuidade, quem não vai. Não, Isaque vai ser o único líder da família da aliança, como Deus havia ordenado. Abraão não precisava dar presentes para os demais filhos. Naquela época, os filhos de concubina não tinham muitos direitos. Eles dependiam da generosidade do pai. E Abraão mostra generosidade com esses
filhos, dando a ele muitos presentes. E quando Abraão toma essa atitude, meus irmãos, o que Abraão está fazendo aqui é dando a nós uma boa demonstração de como conduzir a obra de Deus. Ele está tendo uma boa compreensão de como a obra de Deus é realizada. Abraão é muito importante para a história da redenção, mas ele não é eterno, ele não ficaria ali para sempre. Um dia ele morreria, um dia ele partiria, e a história do povo de Deus seria continuada. Nem mesmo Abraão seria indispensável para os planos de Deus, a ponto de Deus parar a história porque Abraão morreu. Não, a história vai continuar. E Abraão então prepara o terreno para essa continuidade. Ele pensa na continuidade do povo de Deus. Esses preparativos de Abraão para a continuidade do povo de Deus não começaram agora, começaram lá atrás. Assim que Isaque nasceu, Abraão começou a ensiná-lo no caminho do Senhor e a praticar a justiça e o juízo. Foi isso que Deus encarregou Abraão de fazer, e foi isso que Abraão fez no caso de Isaque. Porque ele vislumbrava o dia em que ele não estaria mais aqui, e Isaque seria a continuidade do povo de Deus. E quando Moisés nos conta essa história, ou melhor, quando ele contou essa história para os israelitas do deserto, que são os primeiros a ouvirem isso aqui, Moisés está querendo levá-los a ter a mesma preocupação. Eles precisavam ter filhos que dessem continuidade ao povo de Deus. E eles precisavam ensinar esses filhos a guardar o caminho do Senhor e a praticar o juízo e a justiça. Todos os dias, os israelitas precisavam se empenhar em ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Quando levantassem de manhã, precisavam ensinar a palavra de Deus. Quando estivessem indo trabalhar, precisavam ensinar a palavra de Deus. Quando voltassem para almoçar, precisavam ensinar a palavra de Deus. Quando estivessem a ponto de dormir, indo descansar, precisavam ensinar a palavra de Deus, porque disso dependia a continuidade do povo de Deus. Mas além disso, eles precisavam exemplificar na própria vida o que é temer ao Senhor. Não adianta nada a gente ficar insistindo em ensinar palavras para as nossas crianças, conceitos, conteúdos, e quando eles olham para a nossa vida, aquilo que nós falamos não bate com o que nós vivemos. O povo de Deus precisa ensinar a palavra, precisa viver a palavra, porque a próxima geração do povo de Deus está sendo ensinada pela presente geração do povo de Deus. Os israelitas precisavam ter essa preocupação. E isso deve ser a nossa preocupação também, irmãos. Nós precisamos nos perguntar se nós temos tido esta preocupação com a continuidade do povo de Deus. Será que nós temos nos preocupado em criar filhos que darão continuidade à família da aliança? Um dia nós morreremos. Qual vai ser a contribuição que nós vamos deixar para a história do povo de Deus? Numa perspectiva eterna, meus irmãos, não importa muito se nós vamos deixar herança para os nossos filhos, bens materiais para eles. Numa perspectiva eterna, isso não é importante. Numa perspectiva eterna, pouco importa se nós vamos deixar aqui filhos bem formados nas melhores faculdades do mundo. Pouco importa se nós vamos deixar aqui filhos bem empregados, cheios de recursos financeiros. Essas coisas são boas? São. Mas de uma perspectiva eterna, elas não são tão importantes assim. O que realmente importa é se nós deixaremos aqui filhos crentes, filhos que conhecem ao Senhor, porque eles nos viram andando com o Senhor. Filhos que conhecem a Jesus, porque eles viram a luz de Cristo brilhando em nossa vida, no que nós falávamos e no que nós vivíamos. Essa é a grande contribuição que nós podemos deixar quando nós partirmos deste mundo. Filhos criados para a glória de Deus. O que fará a diferença na perspectiva eterna é se eles conheceram a Jesus por meio do nosso ensino, por meio do nosso exemplo, e se eles se converteram ao Senhor por causa das nossas orações. Falando assim, parece que nós é que salvamos os nossos filhos, não é? Mas nós precisamos nos lembrar do que o texto nos diz. Abraão tinha muitas responsabilidades, mas quem providenciou a continuidade do povo de Deus foi Deus. Foi ele quem gerou Isaque sobrenaturalmente. Foi ele quem deu Rebeca para Isaque de uma forma providencial extraordinária. Será Deus que vai dar filhos a Rebeca e Isaque, mesmo sendo ela uma mulher estéril. E na nossa realidade é a mesma coisa.
É Deus quem nos dá filhos, é Deus quem converte os nossos filhos, é Deus quem faz esses filhos entrarem na família da aliança, mas isso não anula a nossa responsabilidade de criar filhos para a glória de Deus no temor do Senhor. Nós dependemos de Deus, nós dependemos da obra de Deus, e nós precisamos também nos preocupar em contribuir com o avanço do povo de Deus. Ao partirmos para a eternidade, meus irmãos, nós precisamos deixar aqui uma geração bem treinada, que vai dar continuidade à história do povo de Deus. Ter filhos naturais, criá-los nos caminhos do Senhor, é uma bênção, mas não é a única forma de contribuirmos com a história do povo de Deus. Tem gente que nunca vai casar, tem gente que nunca vai ter filhos naturais. Essas pessoas não podem contribuir com a história do povo de Deus? Podem sim. Nós podemos e devemos ir em busca de filhos espirituais. Tendo você filhos naturais ou não, nós podemos ir atrás de gente que hoje está morta nos seus delitos e pecados, gente que está nas trevas, e anunciar o evangelho a essas pessoas para que elas nasçam espiritualmente, se tornem povo de Deus, e aí nós tenhamos filhos na fé, e deixemos alguma contribuição para o avanço do povo de Deus. Há muitos eleitos de Deus por aí espalhados pelo mundo. E como é que Deus vai salvá-los? Deus vai salvá-los pelo anúncio do Evangelho, pela pregação do Evangelho. E nós seremos os instrumentos de Deus para pregar o Evangelho a essas pessoas que estão nas trevas. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos nos esforçar por isso. Nós precisamos desejar fazer isso. Nós precisamos deixar a timidez, a covardia de lado e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de anunciar o Evangelho. Se nós amamos ao Senhor, nós vamos proclamar o Evangelho às pessoas. Se nós amamos essas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, nós vamos anunciar o Evangelho a elas. E Deus pode usar o anúncio do Evangelho que você fará, ainda que de forma simples, para salvar pessoas. E se Deus fizer isso, se você for fiel na sua tarefa, você vai estar sendo usado por Deus como um instrumento para dar continuidade ao seu povo. É Deus quem faz, Ele faz por meio de nós. É um privilégio que Deus nos dá. E em tudo isso, meus irmãos, a nossa grande preocupação deve ser deixar um legado de valor eterno neste mundo, quando nós partirmos para a eternidade. Nós vamos morrer. Um dia nós vamos partir para a eternidade. O que vai ficar atrás de nós? O que nós vamos deixar aqui? Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a deixar aqui um legado de valor eterno, com filhos, sejam eles naturais ou espirituais, ou filhos na fé, criados para a glória de Deus. Como é que nós podemos ter uma boa conclusão para uma longa peregrinação? Dando continuidade ao povo de Deus. Mas em segundo lugar, o texto também nos ensina que nós devemos desfrutar do penhor da promessa. Como é que nós podemos ter uma boa conclusão para uma longa peregrinação? Desfrute do penhor da promessa. Este é o segundo ensino do nosso texto. Moisés já registrou os preparativos da morte de Abraão, e agora ele nos fala da sua morte. Veja aí os versículos 7 e 8. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Irmãos, Abraão morreu sem ter obtido as promessas. Você deve lembrar disso, lá do autor aos Hebreus. Ele escreveu dizendo que Abraão morreu firmado na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Abraão não viu uma descendência inumerável, que foi gerada a partir dele, habitando na terra da promessa, na terra de Canaã. Ele não viu isso. Isso só aconteceria centenas de anos depois da sua morte. Abraão não desfrutou do cumprimento grandioso da promessa que os israelitas do deserto desfrutaram. Mas isso não quer dizer que Abraão não desfrutou de cumprimentos da promessa. Ele não obteve a promessa na sua plenitude, mas ele obteve pequenos cumprimentos que garantiam cumprimentos maiores.
Pequenos cumprimentos que foram desfrutados por ele e eram garantias de coisas maiores que estavam por vir. Lá no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor prometeu a Abraão que ele iria para os seus pais em paz e seria sepultado em ditosa velhice. E aqui nós temos o cumprimento disso. O Senhor foi fiel nessa promessa e fez o que ele disse. Abraão teve uma vida longa, plena e cheia de satisfação. Abraão teve uma boa vida. O que não significa que foi uma vida fácil. Você conhece a história? Você sabe as lutas que esse homem passou, os testes, as provações terríveis, as tentações gigantescas, as quedas dolorosas, as mancadas que ele deu, derrotas gigantescas para o pecado. Mas mesmo assim, meus irmãos, Abraão teve uma boa vida. Ele viveu tensões extraordinárias no meio da sua família, tensões que talvez nós nunca experimentemos na nossa própria família. Mas Abraão teve uma boa vida. Ele teve longos períodos de paz. Ele desfrutou de um relacionamento profundo com o Deus da aliança no meio da família da aliança. Abraão viveu 100 anos na terra da promessa, peregrinando com o Senhor. Se você perguntasse para ele se ele trocaria a sua vida por outra, com certeza Abraão responderia que não. Ele estava muito satisfeito com a vida que ele teve. Ele estava muito satisfeito com o modo sábio como Deus havia conduzido a sua vida. Por vários percursos acidentados, não é? Mas ele teve uma boa vida. E aí o texto nos diz que Abraão expirou, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Essa expressãozinha, reunido ao seu povo, deveria nos levar a pensar um pouquinho. O que significa isso? Será que Abraão foi levado para junto dos seus parentes lá na Mesopotâmia, de onde ele saiu? Não, ele não foi enterrado no sepulcro da sua família. Então como é que ele foi reunido ao seu povo? O texto nos diz que Abraão foi sepultado em Macpela, na terra de Canaã, naquele campo que ele comprou de Efron. Ser reunido ao seu povo, meus irmãos, significa que Abraão foi reunido aos seus antepassados na fé. Significa que Abraão foi para onde estavam todos aqueles que vieram antes dele. Aqueles crentes que viveram confiando no descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Aqueles crentes que viveram crendo no Senhor e mirando a pátria celestial. Eles já estavam na eternidade aguardando o cumprimento das promessas, e Abraão foi reunido a eles. Abraão foi para o paraíso, aguardar a ressurreição. E além de uma vida longa e abençoada por Deus, Abraão também teve outros cumprimentos. Veja aí o versículo 9 e o versículo 10. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mamre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e sua mulher. Se você voltar lá atrás e depois ler com calma o relato da compra da caverna de Macpela e do campo ao seu redor, você verá que Abraão estava ali comprando não apenas um sepulcro, ele estava comprando um pequeno cumprimento da promessa. Era isso que Abraão estava buscando na caverna de Macpela. O Senhor disse para ele que ele herdaria a terra. E aí quando ele obtém um pequeno pedaço da terra, aquilo ali se torna para Abraão um memorial que garante para ele o cumprimento maior que está por vir. Se Deus deu a ele aquele pedacinho de terra, então ele daria o restante da terra. E aí quando Abraão enterra Sara na caverna de Macpela, ele está fazendo uma profissão de fé. Ele está dizendo: eu creio firmemente que um dia os meus descendentes habitarão nesta terra, e eles olharão para esse sepulcro e verão aqui um memorial de fé, de gente que lá atrás acreditou que um dia Deus lhe daria a terra da promessa. Abraão experimentou um pequeno cumprimento da promessa quando ele obteve a caverna de Macpela. Aquilo era uma garantia de coisas maiores que estavam por vir. Mas além da promessa da terra, meus irmãos, Abraão também teve um pequeno cumprimento da promessa de uma descendência inumerável. Veja aí o versículo 11. Depois da morte de Abraão,
Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai-roi. Você lembra da espera por Isaque? Abraão demorou 25 anos na terra da promessa para obter o seu filho, o filho da promessa. Mas Deus cumpriu a promessa. Deus deu a Abraão um filho de modo sobrenatural. Deus não aceitou os jeitinhos. Ele disse: o seu filho vai ser gerado por uma mulher idosa e estéril, para que você perceba que sou eu quem estou gerando este filho. Aquele filho era o filho da promessa. E Abraão viu aquilo acontecer. Não somente isso. Quando chegou a idade de Isaque formar a sua própria família, Abraão viu com muita clareza a provisão de Deus na obtenção de Rebeca como esposa para o seu filho. Ficou muito evidente, escancarado, que era Deus quem estava indo à frente do servo para dar Rebeca como esposa para Isaque. Mas não para por aí. Abraão viu filhos gerados pela sua nora estéril. Ele viu a luta de Rebeca e de Isaque durante 20 anos para obter o filho da promessa. Quando Abraão morreu, meus irmãos, os seus netos, Esaú e Jacó, tinham 15 anos. Durante 15 anos, ele viu aqueles meninos crescerem e darem problema. Mas aquilo ali era o cumprimento da promessa. A promessa continuava em andamento. O patriarca viu Deus cumprir a promessa de uma descendência, ainda que de forma pequena. E esse cumprimento parcial, aparentemente insignificante, apenas um filho para Abraão, apenas 2 filhos para Isaque, isso aqui era a garantia de cumprimentos maiores que estavam por vir. O seu neto Jacó daria mesmo origem à nação numerosa de Israel. O Senhor estava mostrando isso para Abraão. E quando Moisés conta essa história para os israelitas do deserto, meus irmãos, ele está tentando mostrar para eles que o cumprimento da promessa que eles estavam tendo ali, que eles estavam prestes a desfrutar, era um fruto daquilo que Deus já havia concedido a Abraão. Eles iriam experimentar cumprimentos maiores. Eles eram um povo já gigantesco, eles entrariam na terra da promessa, mas aquilo ali era o cumprimento maior daquele penhor que Deus havia dado a Abraão. Aquela pequena terra de Macpela, que Abraão herdou, se torna então a terra de Canaã, que os filhos de Abraão herdam. Aquele Isaque, aquele Jacó, se torna uma inumerável nação. O que eles estão experimentando são cumprimentos maiores daqueles penhores menores que Deus havia dado a Abraão. E aí qual que é a lição para eles? Deus não vai parar a história da redenção nesse ponto. Deus vai continuar avançando. O plano de Deus não é apenas ter um pequeno pedaço de terra e gente israelita morando naquela terra. Não, o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro. Esse cumprimento que vocês estão experimentando agora, entrando na terra, é a garantia de coisas ainda maiores que estão por vir. Eles deveriam esperar por aquele dia em que o mundo inteiro se renderia ao Senhor e o povo de Deus estaria espalhado pelo mundo inteiro. E a mesma verdade, meus irmãos, vale para nós, povo da aliança, que vive tanto tempo depois de Abraão. Nós também temos cumprimentos da promessa, que são garantias de cumprimentos mais gloriosos que estão por vir. Perceba que o grande cumprimento já aconteceu, você sabe disso, né? A grande promessa já foi cumprida. O descendente da mulher, o descendente de Abraão veio ao mundo. O descendente da mulher esmagou a cabeça da serpente. O descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, já veio, e todas as famílias da terra estão sendo abençoadas nele. Por causa da obra de Cristo, as promessas estão sendo cumpridas, e é só questão de tempo até que desfrutemos do novo céu e da nova terra como Deus planejou desde o início. E para que nós tenhamos certeza desse cumprimento glorioso que acontecerá quando Jesus Cristo retornar, o Senhor nos dá penhores enquanto nós estamos na nossa peregrinação. O Senhor nos dá cumprimentos iniciais, que são a certeza de um cumprimento maior que está por vir. E o grande penhor que nós recebemos é o Espírito Santo da promessa. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos ensina que nós fomos selados em Cristo pelo Santo Espírito da promessa.
Nós fomos conectados a Cristo, nós fomos grudados em Cristo, pelo Santo Espírito da promessa. E isso aconteceu quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. E aí no versículo 14 ele diz: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo para nós é que o Espírito Santo agindo em nós é uma garantia de que a promessa vai ser cumprida. Ele é a primeira parte daquela herança que nós vamos receber na eternidade. E até que esse dia chegue, o Espírito Santo age em nós, para que nós tenhamos certeza de que esse dia chegará. E como é que ele faz isso? Ele faz isso operando a salvação do início ao fim. Ele começa nos regenerando, ele nos leva a crer em Jesus e a viver para a glória de Jesus Cristo. Ele ressuscitou gente morta, deu vida a essa gente morta, e agora faz com que essa gente que antes estava morta nos seus delitos e pecados, creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados, viva para a glória de Deus. E agora, ressuscitados, regenerados, nós podemos correr para Jesus, e nós temos certeza de que, de modo nenhum, nós seremos lançados fora, porque o Espírito Santo foi quem nos levou a Jesus. E se o Espírito Santo nos atraiu a Jesus Cristo, isso é garantia de que Ele vai terminar essa obra. Aquele que começou a boa obra em nós, levando-nos a crer em Jesus, é o mesmo que vai concluir a boa obra em nós, levando-nos a sermos pessoas completamente parecidas com Jesus. O Espírito Santo nos garante o cumprimento final da promessa. Ele faz isso operando a salvação em nós. Ele faz isso também testificando no nosso coração de que nós somos de fato filhos de Deus. Mais uma vez, Paulo, agora aos Romanos, ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se o Espírito Santo testemunha no seu coração, dizendo que você é filho de Deus, então é certeza que você vai ser glorificado. É certeza que você vai experimentar desta herança que Deus nos dará na eternidade. O Espírito Santo agindo em nós hoje é a certeza de uma colheita maior que nós teremos na eternidade. Ele é o penhor da promessa. Ele é a garantia de cumprimentos maiores que estão por vir. Se Ele está operando em nós, fazendo-nos pessoas parecidas com Cristo, então é certeza que Ele levará essa obra à sua conclusão. Paulo disse aos Romanos: também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Você vai ser glorificado, porque hoje o Espírito Santo está agindo em você. Abraão recebeu pequenos cumprimentos, que eram a garantia de cumprimentos mais gloriosos que estavam por vir. Nós recebemos um penhor glorioso, grandioso, mas que é a certeza de um cumprimento final que está por vir. Nós seremos glorificados, porque o Espírito Santo está hoje agindo em nós. O nosso corpo será glorificado, será ressuscitado para a glória eterna, porque hoje o Espírito Santo nos deu vida. No presente momento, na nossa história, o Espírito Santo nos deu vida, ressuscitando-nos espiritualmente. E aquele que nos ressuscitou espiritualmente, neste mundo, vai também nos ressuscitar corporalmente, quando Jesus Cristo voltar. Ele é a garantia do cumprimento final da promessa. Eu comecei perguntando para vocês, o que nós deixaremos de legado quando a nossa peregrinação acabar? Nós vamos morrer. O que nós vamos deixar atrás de nós? Como vai ser a conclusão da nossa peregrinação? Vai ser boa? Como foi boa a conclusão da peregrinação de Abraão? Isso depende, meus irmãos, de como foi o começo dessa peregrinação. Você lembra como começou a caminhada de Abraão nessa peregrinação? Antes dele, o pai dele havia tentado ir para Canaã. Parou no meio do caminho, porque não foi chamado por Deus. Não era a peregrinação iniciada pelo Deus da aliança. Por isso, Terá parou no meio do caminho. Mas a peregrinação de Abraão não começou com ele mesmo. Começou com o Senhor, chamando Abraão para ir para a terra da promessa. Como começou a sua peregrinação?
Como começou a sua caminhada na igreja, como povo de Deus? Se ela começou com Jesus te chamando para andar com Ele, então ela vai ter uma boa conclusão. Se a sua peregrinação começou com Jesus chamando você para ser seu discípulo, para andar com Ele, aprender com Ele, imitá-lo, então é certeza que você vai chegar lá, porque Jesus não apenas nos chama para andar com Ele, Ele sustenta essa nossa caminhada e a leva à sua conclusão determinada por Deus. Se foi Jesus quem nos chamou, se foi Jesus quem nos trouxe para dentro da igreja, então nós vamos chegar lá. Agora, se a nossa peregrinação começou por conta própria, se nós fazemos essa peregrinação com base na nossa própria força, então ela vai ser um fracasso. Como foi um fracasso a peregrinação de Terá. Nós não vamos contribuir para a glória de Deus, dando continuidade ao seu povo. Nós não vamos desfrutar de penhores da promessa se nós fazemos a peregrinação por conta própria, no nosso próprio poder, com as nossas próprias forças. Como é que ela pode ser um sucesso? Ela vai ser um sucesso se quem nos chamou foi Deus, se quem nos sustenta é Deus, se quem nos transforma é Deus. Se Ele está agindo em nós, então essa boa obra vai ser concluída. Ele vai concluir. Foi Ele quem nos chamou para segui-lo. Irmãos, Deus conseguiu transformar Abraão. Deus conseguiu transformar Jacó. Ele vai conseguir nos transformar também. Ele vai conseguir nos santificar, Ele vai conseguir nos levar para a terra da promessa. Foi Ele quem nos chamou, é Ele quem nos sustenta, e nós chegaremos lá por causa da obra de Deus. Não porque nós somos bons, não porque nós somos fortes, mas porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é forte, e Ele cumpre o seu propósito redentor na vida do seu povo. Nós temos uma boa conclusão para uma longa peregrinação, se ela é iniciada e gerada pelo nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por isso e pedindo ao Senhor que nós vivamos com fidelidade enquanto peregrinamos neste mundo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Louvamos a Ti, Deus querido, porque ela nos coloca diante de Ti, Senhor, e escancara diante de nós as falhas do nosso coração. O Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou para peregrinar. O Senhor nos chamou para andar neste mundo com o Senhor, em aliança contigo, temendo a Ti, vivendo para a Tua glória. E quantas vezes, Deus querido, nessa caminhada nós tropeçamos, falhamos com o Senhor. Muitas vezes, Deus querido, nos preocupamos com as coisas deste mundo, estamos com os nossos olhos voltados para os brilhos deste mundo e nos esquecemos da eternidade. Nos esquecemos, Deus querido, que contribuições que realmente ressoarão na eternidade são aquelas contribuições para o avanço do reino de Deus, levando pessoas a Ti, ajudando as pessoas a caminharem contigo. Ó Deus querido, ajuda-nos a olhar para a nossa vida e perceber nela esses cumprimentos iniciais da promessa, que são garantias de cumprimentos maiores que estão por vir. Ajuda-nos a ver, Deus querido, que hoje nós já somos povo de Deus, o Espírito Santo já nos salvou, já está agindo em nosso coração, já está testemunhando no nosso coração, já está nos santificando, e um dia essa obra será concluída, quando nosso Senhor voltar. Ajuda-nos a perceber o que nós temos em Cristo, como é preciosa, Deus querido, esta peregrinação, com todas as suas lutas, com todos os conflitos, com todas as barreiras que nós temos pelo caminho. Ó Deus querido, é uma peregrinação gloriosa, porque o Senhor está conosco. Ajuda-nos, Deus querido, a olhar para a nossa vida e ver na nossa vida uma boa vida, porque o Senhor está conosco, porque o Deus da aliança nos chamou para nos relacionarmos com Ele e sermos o seu povo. Ó Deus querido, ajuda-nos a confiarmos em Ti, Deus querido, sabendo que foi o Senhor quem iniciou essa caminhada, foi o Senhor quem iniciou essa obra, e é o Senhor quem a concluirá no dia de Cristo. Certos disso, Deus querido, certos da Tua soberania, do Teu poder, da Tua glória, ajuda-nos a sermos fiéis, a nos preocuparmos, Deus querido, em viver bem, para que um dia nós possamos morrer bem e deixar atrás de nós um legado eterno, tendo contribuído para o avanço do reino de Deus, tendo contribuído, Deus querido, para a continuidade do Teu povo,
e tendo desfrutado dos penhores da promessa que o Senhor dá ao seu povo neste mundo. Ajuda-nos a vivermos isso, para a Tua glória, Deus querido, e para o nosso bem. Em nome de Jesus nós te pedimos.